Welcome to the podcast series of the Local Project, where teachers and students share their experience working with linguistic landscapes inside and beyond the classroom walls. Hope you enjoy. Então, estamos hoje aqui com duas estudantes do mestrado em ensino do primeiro ciclo e de Português, História e Geografia de Portugal no segundo ciclo do ensino básico, a Maria Beatriz Santos e a Rosalba Graterol, que desenvolveram atividades sobre paisagem linguística no âmbito da sua prática pedagógica e participaram também no projeto local enquanto estudantes inscritas num programa de iniciação à investigação. Eu vou começar por vos pedir para se apresentarem e falarem um bocadinho sobre o vosso percurso académico. Está bem? Pode começar a Rosalba e depois passamos a palavra à Maria Beatriz. Ok, então muito boa tarde. Eu sou a Rosalba. Eu fiz a minha licenciatura na Universidade de Aveiro e agora escolhi o mestrado também na Universidade de Aveiro porque queria fazer continuação do meu percurso académico nesta universidade que tanto me deu e com que tanto aprendi professores e, além de professores, também por pertencer ao núcleo de estudantes, que aprendi bastante e pertenci a vários projetos. Acho que sim, é assim, o meu percurso académico. Obrigada. E a Maria Beatriz? Então, eu sou a Maria Beatriz, eu comecei este percurso académico na Escola Superior de Educação em Coimbra e depois terminei a licenciatura e decidi mudar para a Universidade de Aveiro para ingressar neste mestrado que a professora Filomena já disse, também por esta vontade de mudar, conhecer novos contextos e achar que seria possível aprender mais contactando com diferentes realidades. E na Universidade de Aveiro tive a oportunidade então de participar neste projeto de investigação, que foi também uma grande mais-valia e um grande enriquecimento do meu currículo. Muito bem, então os relatórios de estágio que vocês estão neste momento a elaborar ou partem do conceito de paisagem linguística ou integram esse conceito para o desenvolvimento de diferentes aprendizagens curriculares. Podem explicar em que nível educativo desenvolveram os vossos projetos? Sim, desenvolvemos o nosso projeto então numa turma do 4º ano do primeiro ciclo de ensino básico e na escola de Bom Sucesso, um Bom Sucesso. E que expectativas é que tinham, que constrangimentos anteciparam relativamente ao tema, se era um tema novo para vocês ou não, relativamente ao contexto de estágio, ao ano de escolaridade? Falem-me então um pouco das vossas expectativas. Claro que as expectativas sempre foram elevadas, porque tínhamos muita vontade por implementar o nosso projeto e por fazer a diferença no percurso das crianças, mas por outro lado, tal como o conceito também acabava por ser novo para nós, porque apesar de já no ano passado termos tido contacto com este conceito de paisagem linguística, só começámos a aprofundar mais este ano e a ler mais sobre ele, a partir do momento em que decidimos que então queríamos, e no meu caso, que eu queria mesmo partir deste conceito e que a minha colega Rosalba também o ia integrar no seu relatório. E se sabíamos que esse era um tema novo para nós, também tínhamos consciência de que para a professora cooperante provavelmente também seria um tema ainda desconhecido e ficámos um bocadinho apreensivas. Será que a professora vai gostar desta nossa ideia? Será que vai achar que será frutífera nos alunos? Mas graças a Deus e graças ao nosso trabalho conseguimos apresentar um projeto coeso que a professora gostou bastante. E que depois, pronto, se refletiu então nos resultados que estamos ainda a analisar para o nosso relatório de estágio, mas ficámos contentes com o nosso trabalho e com o nosso empenho que fez com que os alunos também se pudessem envolver e pudessem ficar familiarizados com este conceito que achamos que é uma grande mais-valia para a educação e depois também para a sua formação enquanto cidadãos. Muito bem, então posso dizer que as vossas expectativas concretizaram-se, mas sentiram certamente algumas dificuldades durante o percurso.
Que dificuldades é que sentiram e como é que as ultrapassaram? Então, inicialmente, a Maria Beatriz queria analisar mais a paisagem linguística no seu projeto e eu queria desenvolver um projeto mais da parte da escrita. Mas a dificuldade que nós tivemos aqui era tentar interligar um projeto com o outro. E nós queríamos que fosse apenas um único projeto que se interligasse. E então tivemos eu tive mais dificuldades em integrar o meu projeto no da Maria Beatriz, mas com as reuniões com a professora Filomena, nossa orientadora da universidade, e com a minha colega da Maria Beatriz, conseguimos chegar a um projeto coeso e sempre com um fio condutor. Muito bem, então agora vamos passar ao projeto global que desenvolveram com os alunos e também aos vossos projetos individuais que vão dar origem ou que estão na base dos relatórios de estágio. Poderiam descrever um bocadinho mais o projeto e os subprojetos? Qual foi o tema geral? Como é que surgiram os subtemas? Como é que se organizaram? Agora pode começar a Maria Beatriz. Sim, então, como já fomos referindo, o tema principal começou por ser, no meu caso, a paisagem linguística, que neste caso vai mais ao encontro dos conteúdos da área do estudo do meio, ou seja, tem a ver com a paisagem, com o património, até com as questões dos mapas, da orientação, o que também já, por sua vez, acaba por ser possível um trabalho interdisciplinar também com a área da matemática. Depois, no meu caso, o meu subtema foi trabalhar a leitura e também um bocadinho a educação literária, conteúdos da área do português. E isto também surgiu através da minha grande paixão e do meu entusiasmo pela literatura infantil e pela leitura, e por achar que através da leitura e do conhecimento de questões relacionadas com a leitura, que as crianças se podem enriquecer e a aprendizagem se vai tornar mais rica, e também o facto de sempre ter tido o objetivo de implementar um projeto interdisciplinar em que todas as áreas estivessem presentes e em que conseguíssemos trabalhar um bocadinho todas as áreas, apesar de, neste caso, o estudo do meio e o português serem assim as áreas principais. Depois, a Rosalba pode agora falar, ela continuou então este projeto, mas em vez da paisagem linguística ser o seu tema principal, acabou por ser uma continuidade do meu projeto, em que ela se frisou mais e se inclinou mais para o conteúdo da escrita. Muito bem. E quais foram os vossos objetivos? Mesmo referiu a questão, a Beatriz referiu a questão da leitura, e não só da leitura literária, mas também a leitura mais em termos globais. Como é que trabalhou a leitura e quais foram os seus objetivos para desenvolver uma competência leitora nas crianças? Como a professora já disse, eu não quis só que os alunos lessem uma obra ou lessem várias obras e interpretassem os textos. A minha ideia principal era que os alunos aprendessem a ler o mundo, aprendessem a ler o que estava à sua volta e compreendessem, no meu caso concreto, que existe diversidade linguística, diversidade cultural, e que isso só contribui para que nós estejamos numa sociedade mais rica e que possamos aprender com as diferenças e depois com as similaridades também. Então eu procurei sempre que, ao longo do meu projeto, os alunos, sequencialmente e com uma certa lógica, fossem compreendendo exatamente que nós vivemos num mundo global, não é? Um mundo que é diferente, em que as cidades são diferentes, e pelas cidades serem diferentes, a paisagem linguística das cidades também é diferente. Não só os países são diferentes, mas dentro do próprio país, não é? As cidades podem ser muito diferentes. E eu quis que os alunos compreendessem isso, que olhassem à sua volta e para os contextos que conhecem e compreendessem o que é a paisagem linguística e porque é que a paisagem linguística é importante e porque é que eles devem conhecê-la e devem estar conscientes daquilo que ela é. E depois, claro que
Aproveitei então também a leitura mais literária, não é? Para também continuar a desenvolver este projeto e a desenvolver esta consciência nas crianças. Uhum. E então, e que tipo de materiais e atividades construíram? Portanto, o projeto foi um todo coerente para as crianças, mas primeiro a Beatriz desenvolveu o seu subprojeto e depois a Rosalba. Portanto, talvez nesta ordem a Beatriz possa começar por nos falar um bocadinho sobre os materiais e as atividades e depois a Rosalba completa com os seus recursos, com o que concebeu e desenvolveu para o projeto. Então, nós começámos exatamente por explorar um livro que se chama A Orquestra, do Planeta Tangerina, em que as crianças aqui, o meu objetivo era que elas realmente tomassem consciência de que no mundo existem muitos lugares, até porque são crianças de um contexto rural, muitas delas que nunca saíram do país. Ou seja, eu quis apresentar-lhes então o mundo, não é? Como se nós, nesta primeira sessão, tivéssemos feito uma viagem mesmo dentro da sala de aula, e senti que isso foi realmente possível através da exploração do livro e depois através das diferentes atividades que elas desenvolveram, interpretando alguns postais, que era um livro que tinha vários postais, e depois tentando elas descobrir através das ilustrações como seriam aquelas pessoas, como seriam os edifícios, porque é que numa cidade havia muitos cartazes e muitas cores e nas outras não, fazer um bocadinho já a introdução à paisagem linguística, mas de uma forma muito subtil, ainda sem abordar o conceito propriamente dito. E depois, a partir desta primeira sessão, eu apresentei na seguinte um vídeo que fiz com vários amigos que tenho estrangeiros de outros países, em que cada um falou a sua própria língua, e isto cativou muito os alunos, e os alunos ficaram muito impressionados por ouvir falar tantas línguas diferentes. E estas pessoas falavam um bocadinho das suas cidades, de onde é que vivem e como é que, como é que são esses sítios. E depois também abordando tópicos da paisagem linguística. Estas pessoas também não sabiam o que era a paisagem linguística e eu fui dando algumas orientações e depois legendei o vídeo e os alunos gostaram muito, então também foi um material importante. E depois, a partir desta consciência de que o mundo é diferente, que há muitas cidades, fomos explorar a nossa cidade. Então, na terceira sessão, fizemos uma saída de campo à cidade de Aveiro, em que eu preparei um guião de exploradores, em que os alunos, em grupos, teriam de fazer o levantamento de vários elementos da paisagem linguística. Também foi uma sessão que os alunos gostaram muito, estiveram muito envolvidos, e eu senti realmente a tal consciência que eu pretendia despontar neles, foi visível nesta sessão, ou seja, os alunos estavam realmente atentos e conscientes, e depois a reflexão que nós fizemos a seguir, nessa reflexão notou-se realmente que os alunos estavam a compreender o que era a paisagem linguística, estavam a compreender a sua importância e porque é que nós estávamos então a falar sobre todas estas questões. E depois, como desafio assim mais final, para então nós colocarmos todas as nossas aprendizagens em algo concreto, propus aos alunos que fizéssemos jogos didáticos, ou seja, os alunos planearam e planificaram e construíram recursos, ou seja, cartões, tabuleiros, perguntas, desafios, para criarmos. Inicialmente seria só um jogo, mas como os alunos tiveram tantas ideias e tiveram tão empenhados, eu decidi fazer um kit de jogos, com 4 jogos. Os alunos também ficaram muito entusiasmados com esta atividade e isso vê-se depois no resultado final. Então criámos um kit de jogos sobre a paisagem linguística, cada um com objetivos diferentes, cada um que vai ao encontro de diferentes conteúdos mais específicos, mas que são realmente o espelho de tudo aquilo que nós tivemos a fazer ao longo das diferentes sessões e que ainda espero poder partilhar depois com o município e quem sabe com outras turmas e com outros alunos. Uhum. E depois, então, seguiu-se o projeto da Rosalba. A Rosalba pode também falar um bocadinho dos materiais, das atividades que construiu e desenvolveu com as crianças? Então, nós, depois, quando a Maria Beatriz terminou o seu projeto, eu
iniciei então o meu projeto com uma revisão do que fizeram anteriormente para perceber se os alunos, como é que eles caracterizavam o conceito de paisagem linguística e depois foquei numa atividade em que a Maria Beatriz, a minha colega de dia, apresentou os dados dos imigrantes na cidade de Aveiro. E foi aí que começou, a partir desse gráfico, começou o meu projeto, que tenho a sorte de ter família recente que chegou à cidade venezuelana e amigas brasileiras, e então achei interessante, como tinha maior imigração destas duas nacionalidades na cidade, achei interessante então focarmos na nossa cidade. E então questionei, disse aos alunos que iria trazer 4 convidados de diferentes nacionalidades na sessão seguinte, e para isso, para podermos falar com eles, teríamos de preparar um texto, um guião para esta entrevista. Então, na primeira sessão, os alunos estiveram em grupos a realizar então esse guião. O que eu achei interessante é que, como no início fizemos a revisão sobre paisagem linguística, as questões eram todas direcionadas à paisagem linguística da cidade de Aveiro. Depois, na segunda sessão, realizamos as entrevistas através da plataforma Zoom, porque os alunos queriam que os convidados fossem à escola, mas devido a isto, ao Covid, não pensei nessa opção, pensei logo através das tecnologias. Realizamos as entrevistas, os alunos tiveram contato com outras línguas, apesar de o castelhano e o português do Brasil ser muito parecido, na minha opinião, tiveram contato com outras línguas. Depois destas entrevistas, os alunos em grupos escreveram as respostas ao seu guião que os convidados deram, e depois categorizamos as frases que os alunos retiraram destas entrevistas. Categorizamos por 4 aspectos: o que é que Aveiro tem de bom para oferecer aos nossos imigrantes, as dificuldades que eles tiveram quando chegaram aqui, são um dos exemplos. Depois, quando terminamos, usei uma notícia da imigração de venezuelanos na cidade de Aveiro, e achei interessante porque, como era o tema que estávamos a trabalhar, foi muito ao encontro daquilo que eu queria que eles escrevessem, que era a notícia. Como realizaram as entrevistas, o passo seguinte seria então a redação de uma notícia. Aqui dividi um parágrafo por cada grupo. Os alunos trabalharam sempre em grupos, para eu também tirar alguns dados de como é que eles comunicam, como é que eles partilham as suas ideias. Então, a terceira sessão foi mais à base da redação da notícia. E por último, fizemos a melhoria do texto em contexto de turma e passamos à construção da imagem da notícia. Esta construção da imagem, eu sugeri que fizéssemos, em grupos de alunos desenhassem no papel cenário a cidade de Aveiro como viram na visita que realizaram a Aveiro, e num papel A4, cavalinha A3, desenhassem igual a cidade de Aveiro como a viram. E outro grupo iria criar elementos do que é que adicionariam, o que é que eles mudariam na cidade de Aveiro. E aqui inseriu-se muito bem a paisagem linguística, porque eles tiveram contacto com outras línguas, eles escreveram noutras línguas, foram à pesquisa nas tecnologias, nos computadores, e então acho que, apesar de tudo, de eu me focar muito na escrita, acho que a paisagem linguística se enquadrou muito bem ao longo do projeto e das sessões, desde a primeira sessão até à última. Muito bem. Vocês já foram falando do trabalho interdisciplinar e transdisciplinar que conseguiram realizar com as crianças no âmbito dos vossos projetos.
e do modo como foi importante conseguirem essa interdisciplinaridade. Pergunto-vos agora, na vossa perspectiva, quais foram os ganhos para os alunos? O que é que ganharam os alunos pelo facto de terem participado no projeto, que aprendizagens é que eles construíram, e também vocês, o que é que vocês ganharam enquanto pessoas, enquanto futuras professoras, com a vossa participação neste projeto? Que diferença é que fez para vocês e também que competências é que desenvolveram, nomeadamente num conhecimento mais desenvolvido, mais acrescido sobre línguas e culturas? Gostava então de vos ouvir sobre este tópico. Então, ao nível daquilo que os alunos ganharam e daquilo que eles desenvolveram, eu acho que os alunos ficaram muito mais conscientes do mundo que os rodeia, ficaram mais conscientes da diversidade linguística e cultural que existe no mundo, mas também que existe na sua própria cidade, porque os alunos não tinham noção de que existiam tantos imigrantes, porque associam muito a diversidade linguística aos turistas, não é? Às pessoas que vêm de passagem, que entram na cidade, que passam os dias e depois vão embora, e têm ainda alguma dificuldade em compreender que há muita gente de outros países que fala outras línguas, que não fala português, que não fala inglês, que vive na cidade e que passa dificuldades e que tem uma difícil integração, uma difícil adaptação, e sem dúvida que os alunos ficaram muito mais conscientes para esta problemática e mais preocupados e mais solidários, se assim se pode dizer. Depois, o próprio conceito de paisagem linguística, não é? Que era o meu conceito principal que orientou todas as atividades, era um conceito que nenhum aluno conhecia, desconhecido para todos, e eles realmente ficaram a perceber muito bem o que era a paisagem linguística, como é que ela se traduzia na cidade, em quê, porque é que era importante. Isso também para mim era o grande objetivo, não é? Fazer com que os alunos compreendessem a importância da paisagem linguística, e fico muito contente porque isso realmente aconteceu. Depois sinto que o facto de ter integrado a paisagem linguística no currículo dos alunos, não é? Ou seja, ter trabalhado as diferentes áreas, também foi uma grande mais-valia e fez com que os alunos também percebessem que a matemática, o estudo do meio, as artes, o português, fazem sentido juntas porque se complementam e porque, ou seja, eu acho que é muito importante para os alunos perceberem que o que se aprende na escola e o que nós estudamos é importante para o dia-a-dia, não é? E eu acho que não é ao separar todas essas áreas que os alunos compreendem a importância de cada um dos conhecimentos. Eu acho que é ao provar e ao mostrar que, neste caso, num projeto concreto, que era um único projeto, nós conseguimos trabalhar todas as áreas, porque ao longo da nossa vida e no nosso dia-a-dia, não é? Nós precisamos deste conhecimento das diferentes áreas, mas em grupo e em conjunto, e assim é que ele faz sentido. E acho que os alunos compreenderam muito bem esta relação entre conhecimentos e sinto que melhoraram o seu raciocínio, a sua perspicácia, a sua curiosidade, que desenvolveram muito o seu espírito crítico, apesar de serem alunos que já bastante curiosos e interessados. Senti que a cada sessão, e depois com a minha colega também, desenvolveram muito o espírito crítico e esta capacidade de se questionarem e depois de quererem encontrar respostas, e acho que isto foi muito importante. Depois, para mim, enquanto futura professora, enquanto pessoa, não é? Também foi muito importante implementar este projeto, porque eu própria pude aprofundar um conceito que ainda não me era totalmente familiar, e isso foi muito importante, e sinto que é um conceito que realmente faz sentido com alunos, neste caso o primeiro ciclo, e mais para a frente também, mas sobretudo o primeiro ciclo é um conceito muito valioso e que permite a exploração de muitas áreas, de muitos conteúdos, e é um conceito que eu com certeza vou, depois na minha prática, continuar a utilizar e fomentar a aprendizagem através deste conceito de paisagem linguística, e depois enquanto pessoa, não é? Esta capacidade, não é? De construir um projeto, de fazer algo coeso, de algo com sentido, que pudesse ajudar os alunos e que a mim própria me pudesse deixar tão satisfeita e tão feliz ao implementá-lo, e isso foi sem dúvida uma grande alegria.
Muito bem. Maria Beatriz, relativamente ao desenvolvimento de competências em línguas, quer por parte dos alunos, Sim. quer também pensa que conseguiu com este projeto desenvolver a sua competência plurilingue, e os alunos, que mais-valias é que o projeto trouxe para eles em termos de conhecimentos sobre o mundo das línguas e as línguas do mundo? Logo, em primeiro lugar, e com a primeira sessão, os alunos compreenderam que não existe só o inglês e o português e o espanhol, não é? E o português do Brasil, que são as línguas que os alunos ouvem mais, até na televisão, e pronto, que estão mais próximas dos alunos. Eu acho que isso, logo desde a primeira sessão, fica muito contente porque os alunos compreenderam. Afinal, existem muitas línguas, existem línguas que se falam. Não se fala só português em Portugal, também se fala aqui ucraniano e também se fala japonês, e estamos em Portugal e é possível ouvirmos essas línguas, ou seja, aquela ideia de que as línguas não estão dentro de um território apenas, mas que sim, as línguas estão por todo o mundo, e eu achei muito interessante a maneira como os alunos foram compreendendo esta questão. E depois o facto de também terem tido consciência de que afinal nós sabemos falar português e sabemos falar um bocadinho de inglês, se calhar, mas que há muitas outras línguas que são importantes, e eu acho que os alunos tinham receio que não compreendessem esta questão, mas que perceberam que não há línguas mais importantes do que outras, que não há cidades mais importantes do que outras, e isto foi uma grande... Ou seja, eu quis mesmo que os alunos compreendessem esta questão, que as línguas, não é, são património, que as línguas são importantes, e que não, porque eu falo português, o chinês, o mandarim já não é tão importante. E para mim própria, não é, que sei falar bem português e que sei falar inglês e que sei falar espanhol e compreendo um bocadinho de francês, ou seja, foi muito importante também para mim própria perceber que ainda existem muitas preconceções que se calhar não estão certas, e muitos estigmas sobre as línguas e sobre as cidades que não estão corretas, e que depois são, claro, transmitidas para os alunos, que eu procurei também desconstruir. Por isso também foi muito importante para mim lidar com toda esta diversidade linguística, com toda esta diversidade cultural. Muito obrigada. E a Rosalba, o que é que o projeto trouxe para si em termos de ganhos, a nível pessoal, a nível pré-profissional, não só em termos de desenvolvimento da sua competência plurilingue, mas também, por exemplo, de desenvolvimento de uma competência profissional? Em relação, para mim trouxe-me bastante conhecimento, porque a paisagem linguística é um tema muito atual, e inicialmente eu pensava como é que eu vou implementar um projeto sobre a paisagem linguística, mas depois fui percebendo que a paisagem linguística está mesmo à nossa volta. Nós saímos de casa, está à nossa volta. Nós abrimos o nosso frigorífico, a nossa despensa, temos paisagem linguística. E acho muito interessante o tema, o conceito de paisagem linguística, e numa aula, num projeto, desenvolver algumas competências, como a escrita, a leitura da paisagem linguística, os passeios que fizemos, o passeio que fizemos, tivemos a oportunidade de fazer com os alunos na cidade de Aveiro, sensibilizar os alunos que a imigração não é o mesmo que o turismo, que a cidade não está preparada para receber imigrantes. Acho que correu tudo muito bem, os alunos estiveram sempre empenhados, e para mim foi muito gratificante porque eu percebi melhor o conceito, percebi através dos exemplos que fomos, quando observei a minha colega Diede nas suas sessões, aprendi, todas as sessões aprendi sempre mais, o que também foi uma mais-valia para mim, como futura professora, porque são exemplos que posso dar futuramente numa sala de aula com os alunos. Acho que, numa opinião, acho que este tema é muito, o conceito é muito interessante ser no primeiro ciclo, mas dá para qualquer ano de escolaridade, porque é um conceito muito, muito interessante, e que nós, depois de estudarmos e fazermos algumas atividades, é que começamos a ver à nossa volta algo diferente, com outros olhos. E então penso que futuramente, como professora, irei usar este conceito nas aulas com os alunos, e eles aprendem muito com a paisagem linguística. Muito obrigada, Rosalba, muito obrigada, Maria Beatriz.
por estas vossas palavras, por darem o vosso testemunho de participação no projeto e desenvolvimento de projetos com a turma na qual desenvolveram a vossa prática pedagógica, e quero desejar-vos as maiores felicidades para o vosso futuro. Muito obrigada. Muito obrigada. Thank you for listening. Please stay tuned to our website and YouTube channel. New and inspiring podcasts are coming soon.